Olá para todos vocês que estão nos assistindo, que estão acompanhando aí o sucesso do nosso Salecast. Hoje nós estamos aqui com o programa, com o projeto, né, aliás, Ubuntu, nosso quadro especial em homenagem a esse projeto que é tocado aqui dentro do Colégio Salesiano. E estamos aqui na presença de duas pessoas mais do que especiais, né, que eu vou deixar que elas se apresentem, porque eu não tenho coragem e nem cacife linguístico para poder conjugar a frase de referência dessas pessoas. Vou começar aqui pelo meu colega, CH, logo após a Diana, que é a nossa convidada, mãe do aluno Theo do Infantil 5. Temos que falar, né? Porque senão o Theo vai ficar aborrecido conosco. Theozinho, sua mãe está aqui, ok? CH, por favor, faça suas apresentações. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um bate-papo, né? Uma conversa gostosa, descontraída. Eu sou o professor Carlos Henrique, mais conhecido aqui no Salesiano como CH, professor de língua portuguesa, literatura, né? E vamos bater um papo hoje gostoso, falando um pouquinho sobre linguagem, mais especificamente sobre língua, né? E língua nativa, que é muito bacana, né? A gente conhecer um pouquinho da nossa raiz linguística dentro do estudo da nossa língua portuguesa, né? Estamos aqui com uma pessoa que é muito especialista, conhecedora, né, das línguas nativas. Então, a gente vai aprender hoje um bocadinho, inclusive eu, né, porque eu também não Todos nós. sei muita coisa sobre Tupi, né? Estou aqui Todos também nós. para aprender. Vem com a gente. Ah, legal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho sobre a língua guarani. Meu nome é Diana Patinho, eu sou paraguaia, nasci no Paraguai, moro no Brasil há bastante tempo. Vim para o Brasil para estudar. E trouxe comigo essa bagagem, né, de conhecer, de gostar muito de línguas, né? Sou formada em português e inglês. Atualmente não estou em sala de aula, infelizmente, é algo que eu quero retomar em algum momento, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar, falar um pouquinho sobre a língua guarani. Nós também, Diana. Agradecemos muito a sua presença. Aliás, gente, a Diana já é a segunda participação especial da Diana aqui na escola, né? Bacana, né? Nós tivemos aí um mês que se reverenciou a homenagem muito justa, né? E até demorada de reconhecimento aos povos originários, né? Os povos indígenas. E nós trouxemos aqui na escola a Diana para estar fazendo um bom dia e uma boa tarde, fazendo referência ao Tupi-Guarani. Ela contou um pouco da história dela, da ancestralidade, e eu vou pedir para que você repita um pouquinho Legal. disso que você apresentou para os nossos alunos aqui na instituição, porque eu achei bem bacana a história dela, da onde vem, né? Então, assim, Diana, fala para a gente um pouquinho, né? Quem são os guaranis, né? Legal. Como você se descobriu enquanto alguém pertencente a essa etnia? Como é que foi para você essa experiência? Então, eu sou descendente direta de guaranis, né, do Paraguai. Sou paraguaia, como eu falei anteriormente. Na minha família, tanto materna quanto paterna, nós temos descendentes diretos de indígenas, principalmente a minha família paterna, que é de uma localidade no Paraguai chamada Ipacaraí. A minha avó paterna, por exemplo, não falava o espanhol ou castelhano, que é a língua oficial junto com o guarani no Paraguai. E assim, a língua sempre esteve muito presente no meu dia a dia, né? É uma língua. Em casa a gente não falava em espanhol, só falava em guarani. Mesmo eu tendo passado uma parte da minha infância na Argentina com os meus pais. Na Argentina, né, a gente morou em Buenos Aires, não falava, ninguém falava o Guarani com a gente, a não ser os nossos pais. Eu falo eu e minha irmã. Então, a gente aprendeu ouvindo dos nossos pais, logo depois a gente se mudou novamente para o Paraguai, e aí a gente passou a estudar o Guarani oficialmente na escola, né, aprender a gramática da língua. E...
sempre teve muito presente, né? Até hoje, quando eu vou visitar os meus familiares no Paraguai, a gente só se comunica em Guarani, a maior parte do tempo. No Paraguai, é uma língua oficial, né? Desde 1992, ela é oficialmente ensinada nas escolas. Houve uma reforma educativa em 95, mais ou menos, em que a língua passou a ser ensinada durante mais anos, mais períodos na escola, né, oficialmente. Tinha uma limitação até tal série? Tinha. Quando eu estudei, eram somente 3 anos de Guarani. E hoje em dia são 10 ou 12, até assim, desde os pequenininhos até o ensino médio. Bacana, né? porque aumentou bastante. Aumentou Estendeu muito. Né? Isso é muito legal. Falando um pouco assim da história, você me fala assim, como que você se descobriu pertencente e tal. Eu acho que era algo natural, assim, né? A gente pertence a isso e é isso mesmo. Apesar de que antigamente, né, na minha época, né, de criança, adolescente, existia, e eu acho que ainda existe, um certo preconceito com quem fala o Guarani. No Paraguai, 26% da população só se comunica em Guarani, são monolíngues em Guarani. E somente 5% são monolíngues em espanhol, né? Então, assim, as duas línguas convivem, né, desde sempre. Existe, inclusive, uma interlíngua, que a gente chama de Diopará, que é uma mistura, né, das duas. Diopará, literalmente, a tradução é mistura. Então, é a mistura das duas línguas. Então, eu falo assim, um estrangeiro que vai para o Paraguai para tentar aprender o espanhol, por exemplo, é super difícil, porque no dia a dia a gente mistura as duas, assim, e não, por ser uma interlíngua, não tem uma regra, né? Assim, uma frase nunca é falada do mesmo jeito. Fazendo uma comparação com o Spanglish, por exemplo, né, que são os imigrantes, né, que vão para os Estados Unidos, né, que hispanofalantes que misturam o espanhol com o inglês, Seria né? mais ou menos o que a gente chamaria do portunhol, o português com o espanhol, Isso, né? exatamente. Mistura. Que cada falante, uma língua ela é estruturada, né? Você aprende. Agora, a interlíngua não, é o falante que vai modificando ela ao seu bel prazer, assim, ela vai misturando mesmo, uma hora fala uma palavra na mesma frase em espanhol, aí depois fala em guarani. Muitas palavras a gente guaranizou, né? Porque não existem, são coisas novas que vão surgindo, assim como uma língua viva, né? São coisas que vão surgindo e a gente precisa nomeá-las em guarani também e vão sendo guaranizadas, né? Então, assim, na minha época, né, no Paraguai, como estudante, existia um preconceito. As pessoas que só falavam em Guarani eram chamadas de guarangos, que é um guarango, né, só fala em Guarani, pejorativamente, né? Eu, felizmente, por sempre ter convivido com a língua em casa e por ela me passar assim, um lado afetivo, né? Minha avó, minhas tias, sabe? Todo mundo falando. Grande, isso. Né? Então, para mim, nunca significou algo menor, né? Nunca fiz essa comparação assim do espanhol com o Guarani e colocar o Guarani como uma língua menor. Jamais. E aí isso só a gente vai estudando, graças a Deus vai evoluindo, né? A gente vai estudando. E hoje em dia, sim, eu sou uma ferrenha defensora da língua guarani, com certeza. Aliás, ela ensina o Guarani. Isso é muito bacana, né? A gente ter alguém que ama, né, o idioma e que se propõe a mantê-lo vivo. Uma pergunta interessante, né, que é relacionada ao que você falou, é a questão do preconceito, que você cita que ainda acontece. Hoje ainda é muito grande esse preconceito em relação aos falantes do Guarani? Eu acredito que sim, tá? Eu não moro mais no Paraguai há muitos anos, mas como falei, eu tenho família, tenho amigos lá, então estou sempre lá, pelo menos uma vez por ano eu estou no Paraguai. E conversando com essas pessoas que ainda moram lá, né? Enfim, vendo as notícias de lá,
Eu acredito que ainda exista assim um preconceito, tá? Principalmente com as pessoas que só se comunicam em Guarani. A classe média alta ali tem um preconceito muito grande, nitidamente não aceitam o Guarani como algo, como uma língua comparada ao castelhano ou espanhol, né? O Guarani está muito presente na periferia, né? Nas pessoas com menos recursos, com menos acesso à educação formal, onde o castelhano prevalece. Né? Então, infelizmente, eu acho que ainda exista, sim, apesar de que, com toda essa reforma educativa, né, mais anos de estudo formal nas escolas, isso tende a mudar, né? É mais ou menos, pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos o que a gente ainda vivencia no Brasil em relação à língua portuguesa culta, né, a norma culta, e o coloquialismo, né, Sim, que a gente sim. tem aí alguns estudiosos da língua como Bagno, né, Marcus Bagno, que escreveu uma obra muito interessante falando a respeito do preconceito, né, Preconceito o preconceito linguístico. linguístico, e que a gente precisa se despir, né, dessa roupagem preconceituosa, porque a língua ela é uma ferramenta, um instrumento de comunicação. Sim. Então, se ela serve a um propósito comunicativo, sendo ela oficial ou não, ela está servindo a um propósito, Claro. que é colocar pessoas em relações com pessoas, né? E o Guarani faz isso, né? Pelo que Sim. você nos conta, esse é o objetivo, é manter a interação entre as pessoas por meio desta língua. Com certeza, com certeza. Como falei, o Guarani é mais falado que o espanhol. Tem muito mais falantes de Guarani do que espanhol no Paraguai, né? Mas é visto de forma diferente. Sim. Exatamente. Mesmo sendo uma língua Predominante. com maior número de falantes, ainda é olhada de forma preconceituosa. Exatamente. E no Brasil, o que você percebe em relação da presença do Guarani? No Brasil é muito restrita, né? O Guarani ele aparece somente no contexto indígena mesmo, né? Nas escolas indígenas, nas aldeias. Eu tive o prazer de conhecer e de conviver até numa aldeia aqui no estado do Rio de Janeiro, em Paraty-Mirim. Ai, lindo lá. E na aldeia de Paraty-Mirim, frequento lá há muitos anos. Aparece também no Paraná, no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. Como falei anteriormente, pelo fato dos indígenas Guarani terem uma característica muito nômade desde sempre, né? Eles estão presentes num território amplo no Brasil, no Paraguai em sua totalidade, praticamente. A Argentina, né, mais no norte da Argentina, né, em Corrientes, que é um estado, uma província da Argentina, é uma língua cooficial, junto com o espanhol também. Na Bolívia também é uma língua cooficial com o espanhol. Aliás, Bolívia é um exemplo muito bacana de inclusão de línguas. Todas as línguas, acho que são mais de 100 línguas nativas que são cooficiais nos seus territórios. Agora, a última que foi implementada é uma língua africana, né? Que bacana, né? Legal. Né, que a última notícia que eu soube foi uma língua africana que foi também colocada como cooficial junto com todas as que existem na Bolívia, independente do número de falantes, se são originárias de lá, estão sendo oficializadas também, né? Isso é muito bacana, porque é a valorização Sim. de uma raiz Com idiomática certeza. que vai se manter viva, né? Que não vai se perder. No Brasil, né, para vocês, o que eu estava lendo é que são mais de 180 línguas catalogadas, línguas indígenas catalogadas. Dessas 180, em torno de 57 tem menos de 100 falantes, ou seja, isso foi um dado de 2020. Então, talvez dessas 57 não exista mais, Sim. alguma delas já deve ter. E é uma pena, né? É muito triste você pensar que uma língua morre, né? Morre por falta. Desaparece. Porque morre não só a língua, morre uma cultura toda Uma envolvida, história, uma né? história, Uma né? história. Envolvida em torno daquele povo que utilizou aquele idioma, né? Exatamente. Justamente. E
pensando nisso, né, é que nós temos aqui, principalmente aqui na unidade, a preocupação de estarmos trabalhando a lei que versa sobre a importância, né, de valorizar, de legitimar a cultura indígena e afro, né, dentro das escolas, dentro da prática escolar. E pensando nisso, né, a gente já assiste aqui o quanto é difícil, né, às vezes a gente sensibilizar, mobilizar alunos, educadores, a comunidade educativa que dela faz parte, os pais, né? A gente está esbarrando aqui em diversas culturas diferentes, diversas leituras, né? Até falo com a nossa colega Daiane, que está atrás das câmeras, mas que também está conosco nesse projeto Umutu, que esse projeto é um projeto muito ambicioso. É um projeto que foi pensado visando alterar a longo prazo uma cultura. E uma cultura que hoje, infelizmente, não valoriza o suficiente a contribuição histórica que os indígenas, os povos originários e os povos africanos têm, né, tiveram no nosso país. E justamente pensando nisso, né, estando diante de 2 educadores formados, né, em letras, eu gostaria que vocês falassem para mim como vocês avaliam, como que essa história, essa cultura desses povos, né? Aqui no caso a gente está tratando dos povos originários. Como vocês avaliam, como elas são abordadas dentro das unidades de ensino? É o suficiente? Não é? Né, já além daqui, né, do contato que estão tendo hoje com o nosso projeto, já assistiram isso em outras instituições? É uma coisa fragmentada, vinculada de repente a datas comemorativas? Não é? Eu estava aqui pensando exatamente nisso. Vou tomar a liberdade de falar aqui o que a colega, né, acabou de colocar. Eu vejo dentro, né, da escola como educador que está restrita a datas comemorativas, né? A gente não vê dentro das escolas uma mobilização, eventos educativos, eventos informativos, né? Para que as pessoas dentro da escola, os nossos educandos, os nossos parceiros, né, de trabalho, a própria comunidade educativa venha a ter conhecimento. Então a gente fica limitado ao dia do índio. O que se faz, né, com relação aos povos originários dentro das instituições educacionais? Lá no Dia do Índio a gente vai fazer alguma coisa. Tá, mas e o resto do ano? Esse povo não existe mais, né? Esses povos deixaram de existir. Então, assim, é muito deficitário o que a gente a vive visibilidade, hoje, né? ela É muito parca, né? só acontece nessas datas. E, assim, acho que isso também está mudando, mas, assim, até pouco tempo atrás era muito estereotipada também. Também Era uma isso, coisa talvez, caricata. hoje, eu acho que hoje a gente já avançou muito, né, em relação ao olhar do passado. A gente consegue ter uma ministra, né, de povos originários. Então, isso já é um avanço. Nossa, né? Você perceber que tem um representante de fato daquela comunidade, daquele povo ali, é um passo importante para a mudança do pensamento da sociedade, posicionamento social, valorização, respeito. Com certeza. Mas ainda é muito pouco, né? A gente precisa de mais, né? Precisa estruturar, né? Precisa, como a Juliana falou, envolver a comunidade escolar mesmo. Eu, por exemplo, fico muito surpresa de saber que tem muita gente que não sabe que o Guarani é oficial, que no Paraguai a gente fala o Guarani. Mas, nossa, por que você fala Guarani? Eu falei, gente, eu sou paraguaia. E daí? Né? Então, assim, são pequenos detalhes, né, que acrescentados, né, ao dia a dia, né, pode fazer uma diferença. Por isso eu me senti muito feliz de ser convidada para vir aqui na escola do meu filho, né, e poder falar um pouquinho sobre a língua Guarani. A falta de informação, né, acaba sendo um fator assim muito prejudicial, né? Como você acabou de falar. Nossa, mas você fala Guarani por quê? Porque no meu país se fala Guarani, mas fala, quer dizer, não há uma divulgação, né, de informação. Olha, lá se fala como
língua cooficial, né? Oficial. Ou co-oficial que seja, né? Dependendo da do localização. E essas informações elas não são veiculadas. Né? E é interessante quando isso vem para dentro da escola, porque amplia a Sim. gama de pessoas que vão se informar Eu disso, acho se bacana. nutrir disso. Hoje eu chego aqui na escola com o Theo e as crianças, mãe TI, me cumprimentam em Guarani. Eu acho isso muito bacana. Muito Foi uma gostoso experiência isso, muito né? legal quando ela fez o bom dia, boa tarde aqui. Aliás, essa próxima pauta aqui, ela fez o bom dia, boa tarde, ela ensinou, né? Aliás, ela expôs para nós, né, o quanto o Guarani faz parte da estruturação, né, da língua portuguesa. E como a gente fala Guarani sem saber que a gente fala Guarani. Né? E ela ensinou várias palavras, mostrou o significado da estruturação de várias palavras que a gente tem hoje como palavras do português. Né? E as crianças foram incorporadas, né? Os portugueses acabaram incorporando essas palavras que não havia uma tradução para a língua portuguesa, então elas se mantiveram, né, dentro do idioma. Né? E ela ensinou algumas palavras para as crianças, né, o significado da estruturação de palavras. Eu morri de rir porque teve um aluno que descobriu que carioca... Ela explicou que carioca, aliás, depois eu vou pedir para você explicar de novo. Ele, como também. Assim? Que eu achei que carioca era uma gíria. Eu falei, não, bebê. Tá achando que Diana também é cultura. Com certeza. Enfim, e foi muito gostoso a experiência, foi, sabe, dinâmico, foi legal de ver as crianças e os adolescentes nesse contato que tiveram com ela, para ver que, de fato, às vezes a gente vivencia diversas coisas, a gente tem práticas que são práticas, costumes que vieram dos povos originários, né? Nós discutimos aqui num outro programa também do Ubuntu com o Chiquito, que é um puri autodeclarado, né? Então, assim, muitos alunos nem sabiam que os puris, né, dominaram a região de Resende, que ainda existem pessoas que são descendentes dessa etnia, né? Então, nós conversamos bastante com eles sobre isso e vimos esse encantamento de descobrir, para além de que eu gosto de, por exemplo, de comer a mandioca. Mas o que significa a mandioca? Qual a estruturação dessa palavra? Por que eles comiam isso? Né? Então, assim, é para além daquele saber fragmentado que eu acho que estava condicionado, sabe, a essas culturas que são tão ricas, né? Os povos originários sempre foram, a meu ver, né, vou dizer assim, da educação que eu recebi nas escolas que eu frequentei, muito vinculada a uma coisa folclórica. Eu acho que é em todo lugar. Completamente folclórica. E com o tempo é que a gente vai mesmo percebendo que nem todo indígena usa cocar, nem todo indígena usa o mesmo tipo de grafismo, não falam o mesmo idioma, não têm as mesmas práticas, não se percebem da mesma forma, não praticam a mesma fé. Não falam a mesma língua. Não falam a mesma língua, né? E aí, a diversidade, né? A diversidade. E a riqueza dos povos nativos, né? Dos povos originários, né? E a riqueza que foi deixada aqui para a gente, que se a gente de fato não observar, vigiar, valorizar, descobrir meios de que isso se sustente pelas décadas, isso vai, infelizmente, se perder. E a nossa cultura foi forjada em cima disso também, né? A nossa gastronomia, a nossa própria questão de se apresentar nas roupas, nas cores, nas vestimentas, nas pinturas, né? Na maquiagem, que é uma coisa que as mulheres gostam muito. Quer dizer, nós temos tanto deles, né? E por que isso não é valorizado, né? Por que isso não é exposto no dia a dia? Verdade, preconceito. Infelizmente, né, vamos ser bem claros, existe muito preconceito. A gente estava falando sobre isso antes no Paraguai, né, que eu falei que a maioria da população fala a língua guarani e não a aceita, né, como sendo parte, né, do ser paraguaio, né? Eu tenho amigos, né, que não falam o guarani, que tem, né, eu falei 5% da população, principalmente em Assunção, que é a capital, muita gente não fala o guarani,
E fala assim, nossa, que vergonha, uma vergonha ser paraguaio e não falar guarani, né? Porque é língua oficial, você escuta desde que você nasce, né? E por certos preconceitos, né, que você vai vivendo ao longo da sua vida, acaba não fazendo parte, né? E é triste, né? É triste, assim, é muito estranho, né? Para mim é estranho um paraguaio que não fala o guarani, É o por negar a exemplo. cultura, né? É o É, negar até a ancestralidade, né? Você está exatamente. negando a sua raiz, a sua origem, né? Sim. Exatamente. E aí, Diane, eu gostaria de pedir para você, que foi a parte, né, da exposição que ela fez para gente aqui no dia o CH não estava, Infelizmente, porque eu perdi essa infelizmente, cultura, esse banho de, né, conhecimento. né? E que você desse alguns exemplos para o pessoal que está em Claro. casa dessas palavras, dos significados, né? Para que eles também tivessem essa experiência, como nós tivemos aqui dentro da instituição, Bacana. de perceber, né, o quanto o Guarani está presente e a gente não se dá conta, né? Então, se você puder ir, Claro. as que você quiser, Então, enfim. no Brasil, 80% dos nomes de animais e plantas tem origem guarani, tupi-guarani, né? Só esclarecendo, o guarani é da família linguística tupi-guarani, que, por sua vez, o tupi-guarani é do tronco tupi. São dois troncos principais de línguas indígenas no Brasil, que é o tupi e o macrogé. O macrogé é totalmente diferente do Guarani. Assim, algumas podem até ter misturas também, ou alguma outra palavra parecida, mas eu, por exemplo, como falante de Guarani, não entendo um machacali ou um krenak, que são do tronco macrogé. Então, línguas totalmente diferentes, né? O Guarani que eu falo é um Guarani moderno porque, né, existe na atualidade no Paraguai, né, é até chamado de Guarani paraguaio, que difere do Guarani indígena, inclusive dos indígenas que estão no Paraguai, né? Difere no sentido de sotaque, de pronúncia de algumas palavras, né, que eu percebo também nos guaranis aqui do Rio de Janeiro, né, que são os que eu tive contato, por exemplo, pronúncia e na grafia também, né, a grafia que a gente utiliza no Guarani paraguaio difere da grafia, né, de alguns fonemas do Guarani aqui do Brasil, né. Então, voltando à sua pergunta, eu tenho algumas palavras aqui, né, que eu até coloquei no dia aqui da apresentação. Vamos lá. Falando em topônimos, né, por exemplo, Itá. Tudo que é Itá é pedra, né? Itaquara. Quara é buraco, então é uma pedra que tem um buraco, uma caverna pode ser, né? O Guarani, ele é sempre assim, é o substantivo e um adjetivo, é o que aquele substantivo é, né? Ou o que ele tem também, né? Igual Itaquara, por exemplo. Capim, Caá é erva, planta, e pim é fininho, né? Então, capim é uma erva fininha. Olha que interessante. Tá vendo? Olha aí. Bacana. Tudo que é I começa com Iguaçu, né? I é água, que na verdade no Guarani Paraguai a gente pronuncia como Iguaçu. Tudo que é Guaçu é grande, então Iguaçu é uma água grande, as cataratas do Iguaçu, é muita água, né? Igarapé é o caminho da água, né? Rapé é o caminho, então o caminho que aquela água faz, né? Que mais? Caatinga eu falei no dia, as crianças acharam o máximo. Caatinga tinga é algo. Ngá, esse sufixo ngá é algo ruim, né? E catim é cheiro. Então, catingá é
um cheiro ruim, Olha que né? interessante, né? Diferente do abacaxi, por exemplo. Abacaxi. Abá, na verdade, vem de ubá, porque, como a gente falou, foram aportuguesadas, né? Certas pronúncias foram aportuguesadas e viraram a palavra que hoje é originalmente, né? Abá vem de ubá, então, abacati. É uma fruta que tem um cheiro característico. Nesse caso, não é um cheiro ruim, é um cheiro bom, é uma fruta cheirosa, né? Que mais? Capivara, que tem muito aqui em Resende. Já fui atacada, inclusive. Elas Tava de atacam. boa ali no Beira-Rio tomando Elas sol. atacam. São uma gracinha, mas violentas. Lindas. São agressivas. Então, capivara é capim, lembra? Capim é mato fininho. Então, capivara é um bicho que come capim, o capim fininho, né? Não sei se aqui em Resende elas comem outro tipo de capim, sei lá, não sei. Eu vi elas na Beira-Rio ali, não tinha mato fininho, mas enfim, é o nome delas. Se adaptaram. Se adaptaram. Né? Justamente. Vamos lá, tem mais. Essa eu adoro, mutirão. Mutirão é, né, um grupo de pessoas que se juntam, né? Vem de maturon. Maturon seriam várias pessoas, mas não só juntas, e sim com o intuito de ajudar, de fazer alguma coisa boa. Olha que legal, Olha, né? Bacana, Tá né? vendo? E engraçado que mesmo para formar portuguesada, elas carregam o Sim, significado, sim, o sentido, sim, né? sim. Elas se mantêm. Aham. Piranha, né, que eu falei, tudo que é pirá, peixe. E anhá é ruim, é mal, né? Então, piranha é um peixe mau. O peixe ataca, né? Ataca, predam, né? Então tem várias palavras que, assim, aqui mesmo, né, nesse exemplar que eu trouxe aqui, né, tem inúmeras que a gente vê, fala todos os dias e não, né, não sabe que é. Pirarucu também, eu falei aquele dia, né? Pirá, peixe, irucu, ou pucu, que é comprido, é um peixe compridão. Pirarucu é desse tamanho, né? Um peixe E o enorme. sufixo man? Man. Porque eu já vi o nome piracumã, pirá-peixe. Isso. Né? Cumã. Cumã, não sei te dizer. Me bateu não. agora a curiosidade. Eu conheci um indígena, né, da região amazônica, e o nome dele era Piracumã. 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 Não sei. Pirá com certeza é peixe, mas esse sufixo aí não me vem. Como eu te falei, tem muita porque coisa. Tem muita. Você falou que teve muita mudança na fonética, gráfica também. Exatamente. Então, assim, tem inúmeras. Assim, eu falei assim, não vou listar tudo isso, vou pegar só algumas coisas. Mas são muitas palavras. Topônimos, então, aqui na região de São Paulo, Rio, Espírito Santo, enfim, são muitas cidades com nomes, né, provenientes do Tupi-Guarani. Legal. Nossa cidade é repleta de nomes que trazem, né? Itatiaia, né? Sim. Itatiaia Itá é pedra, né? Itiaia é pontuda. Então, você vê pela geografia mesmo, que né? são pedras com pontas, né? São montanhas, né, com pontiagudas. Exatamente. Né? Tem mantiqueira. Mantiqueira também é do Tupi-Guarani. Significa lugar onde pinga muito. Pinga, que no caso é a neblina, chuva, né? Muita umidade, né? Isso, Serra da Mantiqueira tem muita chuva. Chove muito. Chove muito. Chove muito. Chove muito. Penedo também é de origem indígena, Talvez mas seja não Guarani, Puri. Talvez seja Puri. E como o Puri já é Macrogé. Já é Macrogé. Interessante. Sem querer, nós trouxemos aqui, né, os dois troncos aí que você havia falado da estruturação da linguística, Sim. né? Os dois troncos, só que felicidade, né, Ana? Já posso quase pedir música no Fantástico, né? Com certeza. Quase, falta mais um. Gente, assim,
Tô envaidecida com a presença de vocês. Imagina. Eu adorei o papo, né? Diana, foi uma descoberta que nós fizemos aqui. E que nós precisamos explorar mais vezes Ah, vez conversa. falei com ela. Estou disposta. Precisamos convidá-la para fazer muitas palestras para os nossos alunos. Será um prazer, com ensinar certeza. aqui cultura da língua, né? Não só da língua, mas a cultura em si, desse povo tão importante, né? Na formação, não só do nosso, mas do nosso, né, espaço geográfico norte, sul-americano, né? Exato. Não só pensar no Paraguai, pensar no Brasil como um fragmento, mas uma junção. Uma unidade. Né? O que isso possibilitou de conhecimento, de propagação da cultura, né, desses povos que foram e são importantes. Né? Então temos com que certeza. aproveitar mais isso, explorar mais isso. Né? Com Olha, eu certeza. vou convidá-la para vir fazer uma Ah, palestra. legal. Mas é que eu Por favor, avisei será um a prazer, ela. com certeza. Eu avisei ela no Coitada, dia. ela não sabe do que ela se meteu. Ela não sabe. Né? Eu cantei pra ela no dia que a Maria Márcia, né, supervisora do infantil, falou: olha, tem uma mãe. Eu falei, coitada. Pisou aqui. Se colocou à disposição pra pessoa errada. Pisou aqui, lascou-se, né? Não, será um prazer, com certeza. Será chamada, com certeza. Vamos Isso aí. pensar num projetinho aqui também. Sim. Eu acho bacana isso, não ficar só numa conversa nossa aqui de podcast que as pessoas vão assistir, claro, óbvio, mas trazer isso para dentro da sala de aula. Com né? certeza. Porque como professor de língua portuguesa, muitas vezes ao ensinar, ao trabalhar, né, com a nossa língua, porque na verdade eu não ensino, né? Quem sou eu para ensinar português? As pessoas nascem no país que se fala português, são nativas em português, né? Eu ensino regras, né, da língua portuguesa. E quando as ensino, falo com eles a respeito da importância das palavras das línguas indígenas, das diversas línguas dentro da formação do nosso idioma. Seria legal eles ouvi-los, né? Com certeza. Seria super interessante. Seria muito Com Pode certeza. contar comigo. Também acho. E aí seria até mais uma forma, né, que a gente sempre bate muito na tecla. Toda vez que fazemos algum evento aqui falando dos povos originários, a gente sempre faz questão de deixar bem claro a nossa intenção de quebrar esse estigma, né? O indígena não é aquele que está, somente aquele que está aldeado na mata, em algum lugar de difícil. Não, o indígena está em todas as partes, né? Dentro das universidades, são doutores, são mestres, né? Estão trabalhando com a política. Enfim, nós temos aqui na nossa frente hoje, nos ensinando diversas coisas, que voltará certamente, até porque se não voltar por bem, a gente sabe o endereço dela, tem cadastro lá na secretaria. Por força da opressão. Isso aí. Gente, será um prazer, Força com da opressão. certeza. Com certeza será um prazer. Mais uma vez, eu agradeço muito, Diana. Muito obrigada de coração. Assim, foi uma contribuição valiosíssima. Eu tenho certeza que isso daqui é uma ponta do que virá, né? Legal. Das experiências que ainda teremos, das coisas que a gente pretende contribuir na alteração dessa percepção que acho que é ainda muito empobrecida sobre a cultura dos povos originários. E eu vou pedir, CH, dá os recadinhos finais, por favor, com essa voz de locutor. Olha, ela está me induzindo a mudar de profissão. Vocês que estão aí nos assistindo, siga a gente lá nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, né, no Salicast RJ. Também estamos no Spotify. Nos siga, curta, compartilhe. Faça esse vídeo, que é muito rico, chegar a outras pessoas. Isso é levar cultura, é levar conhecimento. Estamos diante de uma pessoa que fala uma língua riquíssima. Por que não fazer outras pessoas terem acesso a essa fonte de informação, de conhecimento? Dá um clique, dá um like, ajude a gente. Legal. Esperamos por vocês no próximo programa, que em breve... Aliás, não posso dar spoiler ainda não, né, Daiane? Não posso, gente. Durmam com esse ruído, tá? Até Legal, mais. Obrigada. Obrigada, Diana. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada, Valeu, Diana. prazer. Obrigada. Beleza. Obrigada. Obrigada.